Olá, boa noite para você, boa noite para sua família. Seja bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Esse é o momento que nós nos reunimos como igreja para adorar a Deus e para ouvir a sua palavra. Infelizmente, não estamos nos encontrando presencialmente. Ainda não, mas em breve estaremos juntos novamente. Hoje, para sua segurança, você pode acompanhar a nossa reunião pelo YouTube. Então comente aí, deixe o seu sinal, mostre que você está participando. Como nós aprendemos nos últimos encontros, o culto não é para a gente assistir, é para a gente participar. Então participe desse momento. Deus está aqui e Deus está aí. E Deus está perto de todo aquele que o invoca. Deus está perto de todo aquele que chama pelo seu nome. Vamos então fechar os nossos olhos e orar. E vamos falar com Deus e vamos pedir a Deus que esteja presente com a gente, que esteja do nosso lado, que fortaleça a nossa fé e que ministre a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir por todos os meus irmãos que estão longe dos olhos, mas perto do coração. Quero pedir que o Senhor entre em cada casa, que o Senhor visite cada família, que o Senhor abençoe cada lar e que o Senhor, nesta hora, esteja falando aos corações. Por favor, Deus, usa a Tua palavra para nos edificar, para fortalecer a nossa fé, para nos encher da Tua presença e para nos dar forças para enfrentarmos as lutas e batalhas. Senhor, nós queremos declarar que esta reunião é para o Senhor. Nós queremos oferecer este culto ao Senhor. O Senhor é a razão da existência da igreja. O Senhor é o motivo de nós nos reunirmos. E é a palavra do Senhor que nós recebemos nesta noite. Por favor, fala conosco, fala ao nosso coração, nos edifica, fortalece a nossa fé, renova o nosso ânimo e o nosso vigor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então continuar falando no tema que estamos falando agora no mês de maio. O nosso tema é perguntas para desbloquear a sua mente. Às vezes nós estamos tão absorvidos, tão acostumados com a rotina, que não enxergamos o óbvio. O óbvio às vezes está diante de nós, mas nós não percebemos. É como se as nossas mentes estivessem bloqueadas. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina, porque muitas vezes que as pessoas faziam perguntas a Ele, Ele respondia com outra pergunta. Sabe por quê? Porque perguntas nos levam a pensar. Perguntas desbloqueiam a nossa mente. Então vamos hoje trabalhar uma outra pergunta. Hoje eu quero propor para você uma outra pergunta para levar você a pensar, para levar você a refletir. O que é a vida cristã? Você já parou para pensar nisso? O que de fato é a vida cristã? Vamos pensar naquela pessoa que nunca viu um cristão. Vamos pensar naquela pessoa que nunca esteve numa igreja, nunca leu uma Bíblia, mas de repente ela recebe uma Bíblia de presente. Quem sabe ela mora num país onde não existe nenhum cristão, mas ela, ao receber esse presente, começa a ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, ela vai começar a entender algumas coisas e ela vai aprender o que é um cristão e como deve ser a vida do cristão. Como essa pessoa imaginaria um cristão de verdade? E se essa pessoa viesse para o nosso meio, como ela se sentiria? Será que ela encontraria nas nossas vidas aquilo que ela imaginou à medida que ela lia a Bíblia e via como era a vida dos cristãos? O que é, afinal, a vida cristã? Você já parou para pensar sobre isso? Essa expressão vida cristã
descreve a maneira de viver de uma pessoa que crê em Jesus Cristo. A vida cristã expressa o modo de viver de uma pessoa que se entregou a Cristo, crendo nele e desejando fazer a sua vontade. A vida cristã, portanto, começa com a conversão. A vida cristã começa com o novo nascimento. E na Bíblia, a vida cristã é descrita de várias maneiras. Muitas passagens da Bíblia falam da vida cristã, cada uma de uma perspectiva diferente, destacando aspectos diferentes do viver com Cristo. E hoje, eu queria propor um texto. Eu queria, aliás, começar com uma passagem que está em Tito, capítulo 3, versos de 4 a 7. É uma carta que Paulo escreve a Tito, um dos seus discípulos. Estes versículos mostram que aquele que nasce de novo recebe de Deus uma nova vida, uma vida transformada, uma vida diferente daquilo que essa vida já foi anteriormente. Veja o texto, Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu queria chamar a sua atenção para duas palavrinhas: regenerador e renovador. Isso quer dizer que quando uma pessoa é chamada por Deus, quando uma pessoa é transformada por Deus, quando alguém nasce de novo e recebe fé no seu coração para crer em Jesus, o Espírito Santo faz uma obra na vida dessa pessoa que Paulo descreve aqui como o lavar regenerador e renovador. O que é o lavar regenerador? Regenerar é nascer de novo. Regenerar é gerar de novo. Então, o Espírito Santo nos faz nascer de novo. E a palavra renovador dá a ideia de uma nova vida. O que isso quer dizer? Que todo aquele que encontra salvação em Jesus, ele passa a viver também de um jeito diferente do que ele vivia sem Jesus. Por isso que a Nova Tradução na linguagem de hoje traduz o versículo 5 da seguinte maneira: ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Então a vida cristã, ela começa com o nascer de novo. E ela acontece quando a gente vive uma nova vida, uma vida renovada. A nossa vida passa a ser diferente do que ela era antes de nós encontrarmos a Jesus. Isso quer dizer que quem encontra salvação é transformado. Quem encontra salvação muda, a sua vida muda, o seu caráter muda, o seu comportamento muda, o seu temperamento muda, tudo se faz novo. E a mudança é tão radical na vida de uma pessoa que se converte a Cristo, que a Bíblia diz que ela nasceu de novo. Não é mais aquela pessoa. A velha pessoa morreu, nasceu uma nova, que nasceu pelo poder de Deus, isto é, ela foi completamente transformada. A salvação, ela traz transformação completa. E aí é que começa a vida cristã. Agora, eu queria que você pensasse comigo. A maior parte dos brasileiros se considera cristã. Quase 90% da população brasileira se identifica como cristãos. E nos últimos censos, a contagem foi a seguinte: 65% de católicos, 22,5% de evangélicos. E dentro de evangélicos,
encontram-se provavelmente todas as igrejas que se consideram cristãs não católicas. A estatística provavelmente ajunta todas em um único termo. No censo 2000, os evangélicos eram 26,5 milhões de pessoas. No censo de 2010, esse número aumentou para 42,3 milhões de pessoas. E uma pesquisa do Datafolha, feita em 2020, estimou a quantidade de evangélicos na nossa população em 65,4 milhões de pessoas. E a pergunta que fica: será que toda essa gente é verdadeiramente cristã? Será que toda essa população que se identifica como cristã, ou até mesmo essa população que se identifica como evangélica, essas pessoas todas realmente nasceram de novo e têm uma vida nova, têm uma vida que foi transformada pelo poder de Deus? Nós precisamos perguntar isso. Nós somos realmente cristãos? Você já se perguntou se você é um cristão verdadeiro? Tem um sociólogo cristão chamado Paul Freston, e ele escreveu: a religião evangélica está virando uma religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massa é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. Será que nós não estamos vivendo uma coisa assim? Uma das passagens em que Paulo descreve a vida cristã, sem dúvida, ele descreve a vida cristã em várias passagens bíblicas, mas uma delas, sem dúvida, é Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Eu queria que você lesse comigo esta passagem, que você acompanhasse comigo. Paulo está aqui descrevendo, dando uma descrição do que é a vida cristã. Ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está falando da lei do Antigo Testamento, da lei onde havia uma série de mandamentos, uma série de regras, uma série de exigências que nós éramos obrigados a obedecer. Mas Paulo diz: mediante a lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando tem uma lei e a pessoa morre, ela fica livre da obediência da lei. Por exemplo, se você transgredir a lei, você cometer um crime ou uma transgressão, a polícia vem até a sua casa para te prender, porque você foi denunciado por contrariar a lei. Mas se a polícia chegar lá e você estiver morto, os policiais não vão mais te prender. Por quê? Porque não tem mais nada a ser feito. Quem morre fica livre da lei. E Paulo está dizendo que em relação à lei de Deus aconteceu a mesma coisa. Ele está dizendo que quando Cristo morreu, pelo fato dele ter entregado sua vida a Cristo, quando Cristo morreu, ele morreu junto com Cristo. Então ele não precisa mais ser obrigado a obedecer todas aquelas regras da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria olhar para este texto e compartilhar com você 5 características da vida cristã. 5 características da vida cristã. Vamos à primeira? Primeira característica da vida cristã: a vida cristã é estar morto.
Ou seja, é a nossa posição diante de Deus. Nós temos uma posição diante de Deus. E qual é essa posição? Nós morremos. O que é que diz Gálatas 2,19? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Perceba que essa frase que Paulo fala, quando ele diz estou crucificado, é uma expressão que está no passado, no tempo perfeito e no passivo. O que isso quer dizer? Que nós fomos crucificados no passado. Fomos crucificados no dia em que cremos na morte, no sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Fomos crucificados naquele dia, mas ainda estamos. O modo perfeito indica algo que aconteceu no passado, mas que ainda vale para hoje. Então nós fomos crucificados com Cristo e estamos ainda lá na cruz. Morremos com Cristo para a lei. Morremos com Cristo para o pecado. Essa é a nossa posição diante de Deus. Nós morremos para o pecado. Nós morremos para a condenação, porque estamos crucificados com Cristo. E a palavra crucificado aqui está no passivo, ou seja, não depende de nós. Não fomos nós que crucificamos a nós mesmos. Isso foi Deus que fez. Deus nos colocou naquela cruz. Em Tiago capítulo 2, verso 10, diz que quem desobedece um único mandamento da lei é culpado da desobediência de toda a lei. Mas a lei já não nos condena, porque a lei foi cumprida por Jesus. E se nós estamos em Cristo, nós morremos com Cristo para essa lei. O pecado já não nos domina. Nós temos um outro Senhor, que é Cristo. O pecado não é mais o Senhor das nossas vidas. Os nossos desejos já não nos escravizam mais. Jesus nos libertou. A morte dele foi a nossa morte. Para o pecado nós estamos mortos. É claro que haverá momentos em que teremos que mortificar os nossos desejos. Haverá momentos em que teremos que crucificar a nossa carne. Haverá momentos em que teremos que lutar contra o pecado. Mas isso só é possível porque já fomos crucificados com Cristo. Então essa é a primeira definição da vida cristã. A vida cristã é estar morto para o pecado. Uma segunda definição aqui da vida cristã é que a vida cristã é Cristo vivendo em mim. Ora, se Cristo está vivendo em mim, isso quer dizer que eu fui transformado. Veja Gálatas capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo, Cristo vive em mim. A vida cristã é isso. Mas como é que Cristo vive em mim? Pelo seu Espírito. O Espírito Santo nos permite viver em novidade de vida. O Espírito Santo nos transforma a cada dia. O Espírito Santo em nós produz frutos, muda, transforma. Eu consigo amar as pessoas. Eu consigo amar o meu inimigo. Eu consigo amar aquele que me ofendeu. Eu consigo perdoar aquele que me prejudicou, porque ele está vivendo em mim. Eu consigo vencer a raiva, eu consigo vencer o ressentimento, eu consigo vencer a tentação, eu consigo vencer o meu temperamento, porque Cristo está vivendo em mim. Ele me dá vontade de orar, Ele me dá vontade de ler a Bíblia, Ele me dá vontade de ouvir a mensagem que é baseada nas Escrituras, porque Ele está vivendo em mim. Ele me conduz ao arrependimento a cada dia, porque Ele está vivendo em mim. A vida que eu vivo agora, é Ele em mim. Então são as preferências dEle, as escolhas dEle, os gostos dEle que influenciam a minha vida. Eu não me alegro
como cristão, eu não me alegro quando morre uma pessoa que não era cristã. Eu não posso comemorar e nem me alegrar quando morre uma pessoa que não é cristã. Eu não posso dizer bem feito quando acontece alguma coisa ruim com uma pessoa. Aliás, a própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do pecador. Nós cristãos também não podemos, nós temos que lamentar a morte de uma pessoa, mesmo que ela não seja cristã. Nós devemos lamentar, ficar tristes com aquela perda, porque aquela pessoa perdeu a oportunidade de conhecer pessoalmente a Jesus e a fé. Eu não desejo vingança, mas eu busco o perdão, porque Cristo vive em mim. A vida cristã é Cristo em mim. A vida cristã é ter experiência com Deus. A vida cristã é experimentar a presença de Deus na sua vida todos os dias. Ele está vivendo em mim. É assim que Paulo descreve a vida cristã. Ele faz com que eu vá me tornando parecido com Ele. Muitos que se consideram cristãos só abraçaram uma religião. E a vida cristã não corresponde a uma religião. A vida cristã é relacionamento com Deus. A vida cristã é Cristo vivendo em você, transformando o seu viver. O religioso não vai para o céu, de acordo com as Escrituras. O religioso está enganando a si mesmo. Veja, por exemplo, Tiago 1:22. E sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vida cristã é relacionamento com Deus. Vida cristã não é obediência a regras. É difícil viver a vida cristã, mas eu vou conseguir. Por quê? Porque Ele vive em mim. Essa é a definição da vida cristã. Você não tem que fazer certas coisas para se tornar cristão. Mas se você é um cristão, você vai conseguir vencer o pecado. Você vai viver uma vida que agrada a Deus. E nas suas atitudes e escolhas, você honrará o Senhor. Porque Cristo está vivendo em você. Cristo vive no cristão. Ele está presente, Ele está vivo. É Ele que vive a nossa vida. Se você só abraçou uma religião, olhe para a sua vida. Não há evidência de mudança. Você vai viver igual a uma pessoa que não conhece a Deus. E se esse for o seu caso, qual é a palavra para você hoje? Arrependa-se. Venha a Jesus, para que você seja colocado na cruz de Jesus e para que Ele venha viver em você. Os primeiros cristãos mudaram o mundo. Os primeiros cristãos impactaram as sociedades onde eles viviam. Não porque eles eram apegados a templos ou a rituais, mas porque eles eram apegados a Jesus e aos mandamentos de Jesus, e eles viveram para a honra de Deus. Por que hoje muitos têm preconceito com aqueles que se dizem cristãos? Porque o mundo procura e não tem encontrado vida neles. Porque de palavras o mundo está cheio. Aliás, as pessoas estão cheias de palavras. As pessoas querem ver vida. Elas querem ver vidas transformadas. E quando as pessoas conseguirem ver vidas transformadas, elas vão parar para pensar. E vão imaginar, deve ser verdade mesmo o que esse pessoal crê. Os primeiros cristãos amavam. Os primeiros cristãos perdoavam. Os primeiros cristãos faziam o bem e não o mal, desejavam o bem e não o mal. Os primeiros cristãos oravam pelos que os perseguiam. Eles não iam tirar satisfação com as pessoas que os perseguiam. Eles oravam, eles amavam. Eles faziam o bem para aqueles que lhes faziam o mal.
eles davam a outra face, eles andavam a segunda milha, eles abençoavam os que falavam mal deles. Eles eram parecidos com Jesus, porque eles estavam crucificados com Cristo, e era Jesus quem estava vivendo neles. Essa é a descrição da vida cristã. Será que somos cristãos mesmo? Ou ainda precisamos nos arrepender da religião evangélica e nos converter a Cristo para que Ele viva em nós? Você já está crucificado? Jesus já está vivendo em você? Mas pastor, eu não sou perfeito. Tem hora que eu erro, tem hora que eu faço tudo errado. Mas se Jesus vive em você, Ele vai produzir em você arrependimento verdadeiro. Ele vai produzir em você fruto de arrependimento. Você não vai viver no pecado, porque Cristo vive em você. Seu coração não vai ser um coração duro, porque quando Cristo vive em você, Ele te dá um coração novo. Você vai querer mudar. Você vai querer agradar a Deus. Você vai querer consertar as coisas, porque Jesus está em você. E em você, Ele muda seu coração. Uma terceira característica da vida cristã, que nós encontramos aqui no texto, é que a vida cristã é viver pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é obediência a Deus. É obedecer os mandamentos de Deus. Veja Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Paulo fala aqui em viver na carne, ele está falando da vida no corpo. Ele está falando da vida aqui na terra. Ele está dizendo, olha, a minha vida aqui na terra é uma vida pela fé no Filho de Deus. Viver no corpo é complicado, porque o pecado está presente nos nossos corpos. A vida do cristão é uma vida de conflito, porque nós desejamos fazer a vontade de Deus, mas nós também temos em nós uma inclinação para o pecado. Em Romanos 7, Paulo diz, eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, ele fala no versículo 18. Mas no versículo 24 ele diz, mas Deus fará isso por meio de Cristo. Deus fará em mim aquilo que eu não consigo, porque eu não consigo mesmo. Esse é o segredo da vida cristã. A vida cristã é Deus vivendo em você. Como é que eu posso saber que Cristo está em mim? Como é que eu posso saber que Ele está vivendo em mim? Porque Ele me transforma. Ele me dá uma nova vida. Eu consigo. E como eu posso saber que eu consigo? Porque Ele está em mim. Agora, Romanos capítulo 8 nos dá uma outra descrição da vida cristã. Mas eu estava percebendo uma coisa. O capítulo 8 descreve a vida cristã. Mas ali não tem nenhuma ordem. Não tem nenhum verbo no imperativo. Por que será? Porque Paulo fala da vida cristã como uma vida controlada pelo Espírito. A vida cristã não é ter uma lista de regras para obedecer. A vida cristã é ser controlado pelo Espírito. E Cristo vive no cristão por meio do seu Espírito. Viver pela fé é não viver mais controlado pelos desejos ou pelas nossas inclinações. Quem vive pela fé vai para a Bíblia. O que a palavra diz é o que eu faço. Viver pela fé é simples, é isso. O que a palavra diz eu faço. O que a palavra manda eu faço. O que a palavra revela como vontade de Deus é o que eu vou fazer. Isso é a vida cristã. O que a palavra diz é o que eu pratico. Eu não creio nas promessas do pecado, não creio mais, porque Cristo vive em mim. Agora eu creio nas promessas de Deus na sua palavra, porque Cristo vive em mim. Por isso, você precisa ter contato com a Bíblia o tempo todo, porque ali você vai encontrar a vontade de Deus, e o Espírito vai guiar você
na obediência da vontade de Deus. Ai, pastor, mas eu acho difícil. Mas se você é cristão, você vai conseguir. Porque Cristo vive em você. E o Espírito Santo vai usar esta palavra para transformar você. E o Espírito Santo está usando esta palavra nesta noite para transformar você. Porque Deus nos transforma pelo Espírito e pela palavra. É assim que Deus produz vida cristã nos cristãos. Hoje vai ser um dia de mudança na vida dos cristãos que estão ouvindo esta palavra. O pecado vai dizer: revide, pague na mesma moeda, brigue, grite, ofenda, tire vantagem, não perdoe, passe as pessoas para trás, puxe o tapete daquele e do outro. O pecado vai dizer uma porção de coisa errada para você, mas você não vai dar ouvidos, porque se você é cristão, Cristo vive em você. Você vai conseguir viver uma vida que honra a Deus. Você vai conseguir fazer tudo certo. Mas não você, Cristo vivendo em você. É assim que nós conhecemos uma pessoa que tem uma vida verdadeiramente cristã. Uma quarta característica da vida cristã que Paulo nos traz aqui no texto. A vida cristã é viver para Deus. A vida cristã não é viver para si mesmo. A vida cristã é viver para Deus. Olha o versículo 19, Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quanta gente vivendo para si mesmo. Quanta gente vivendo para os seus desejos, para as suas vontades, para o seu próprio benefício, para as suas preferências, para os seus projetos. Paulo entendeu que ele tinha um dono. E o dono da sua vida era Jesus. Ele estava crucificado com Cristo. Ele morreu para o pecado. Agora, Cristo vivia nele. E pelo fato de Cristo viver nele, ele não vivia mais para si. Ele vivia para o seu dono, para o seu Senhor, que é Jesus. É interessante que lá em Filipenses capítulo 3, Paulo diz que tudo que tinha valor para mim, eu joguei fora para ganhar a Cristo. É isso que ele diz lá. Em 2 Coríntios 5,15, ele diz: Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e foi ressuscitado. Eu vivo para Ele. A vontade dele vem primeiro e não a minha. A minha vontade está contaminada pelo pecado. A vida cristã é viver para Ele e não para mim. E aí quando eu vejo que a minha vontade contrasta com a vontade de Deus, eu abro mão. Sempre que a vontade dele é diferente da minha, eu abro mão, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Essa é a descrição da vida cristã. Mas uma quinta característica da vida cristã é que a vida cristã é uma vida de gratidão. E a gente expressa gratidão, uma das maneiras da gente expressar gratidão é no louvor. Olhe comigo Gálatas 2,20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. A última palavra de Paulo é uma palavra de gratidão. Ele reconhece que Cristo o amou e se entregou por ele. E você reconhece? Você tem reconhecido que Cristo amou você? Que Cristo se entregou por você? Como saber o tamanho desse amor? Cristo me amou. Bom, eu conheço o tamanho desse amor. Primeiro, é só olhar quem amou. Quem amou foi o Filho de Deus. Quem amou é perfeito, logo o amor dele é perfeito, o amor dele é infinito. E como nós conhecemos esse amor? Pela atitude dele. Ele se entregou, ele se deu, ele deu a vida por nós. Mas olhe também
Quem recebe esse amor? Pecadores indignos, como Paulo e como nós. Pecadores indignos recebem um amor tão imenso assim e tão perfeito. Perceber isso, entender quem nós somos e quem Jesus é, e entender que o amor dele é um amor perfeito, dado a nós, tão indignos pecadores, isso provoca no nosso coração gratidão e louvor. Por quê? Porque eu não merecia, Paulo não merecia, você não merece. E saber que somos amados dessa maneira enche o nosso coração de gratidão e de louvor. Por que então eu vivo pela fé no Filho de Deus? Porque Ele me amou e se entregou por mim. E se Ele me amou e se entregou por mim, nada mais justo que eu em gratidão viva para Ele e não para mim. Ele deu a vida por mim, para que eu dê a minha vida para Ele. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. O que é isso? Louvor, gratidão. Nós ficamos constrangidos com um amor tão grande, e ainda mais sabendo que nós não merecemos. Se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão é que a vida cristã verdadeira é assim. Não a vida religiosa, não a religião gospel, mas a vida com Cristo. A vida cristã, que é a vida com Cristo, ela é assim: eu morri com Cristo, eu estou crucificado, então eu morri para o pecado. Quando Cristo estava morrendo ali na cruz, eu estava morrendo com Ele, morrendo para o pecado. E agora, Ele vive em mim. Por isso, eu não vivo mais para mim, eu vivo agora para Ele. E isso quer dizer que eu vou conseguir obedecê-lo, eu conseguirei viver uma vida que o honra. E se eu falhar, Ele vai me estender a mão e vai me restaurar. E por causa disso tudo, por causa desse amor imenso, eu vou louvá-lo e adorá-lo por toda eternidade, pois Ele me amou e se entregou por mim. Essa é a definição, essa é a descrição da vida cristã. E eu pergunto, a sua vida, como está? A sua vida é uma vida cristã ou é uma vida não cristã? Cristo está vivendo em você? A presença de Cristo em você já transformou a sua vida? Vamos orar e vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu amor tão grande. Mas se tiver alguém ouvindo, que olhou para a sua vida e descobriu que a sua vida não é uma vida cristã, o Senhor está dando a você a oportunidade de se arrepender e de buscar o Senhor e pedir para que Ele venha morar em você, para que Ele venha viver em você. Deus propõe uma troca. Você vai para a cruz e Ele vem viver o dia a dia. Peça aí que o Senhor faça isso por você, para que você tenha realmente, de verdade, uma vida cristã. E tendo uma vida cristã, a sua vida vai ser bonita, a sua vida vai impactar as pessoas, a sua vida vai ser um hino de louvor a Deus. Cristo em você. Isso quer dizer que você vai conseguir, você terá vitória contra o pecado. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero nesta hora orar e interceder por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja produzindo essa vida verdadeiramente cristã nas pessoas que estão ouvindo essa mensagem.
Eu quero pedir, Senhor, que aqueles que são verdadeiramente salvos e alcançados pela graça, que nasça no coração de cada um esse desejo, essa vontade de experimentar a vida cristã, de ter experiência com o Senhor, do Senhor vivendo em nós a cada dia. Ó Deus, pelo Teu Espírito, controla a nossa vida, para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos para o Senhor, de tal maneira que a nossa vida honre o Senhor em todas as coisas, até mesmo naquilo que falamos e fazemos. Senhor, por favor, transforma-nos a cada dia, e se nós falharmos, produz em nós arrependimento verdadeiro, humildade para reconhecer, para que possamos nos levantar e continuar a caminhada com o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a vida cristã não é uma religião, não é seguir regras de coisas que a gente pode ou não pode fazer, mas é o Senhor vivendo em nós e controlando as nossas vidas. Senhor, se alguém que está ouvindo se deu conta de que não tem uma vida que é cristã, eu quero pedir que o Teu Espírito faça uma obra, que o Senhor faça essa pessoa nascer de novo, que o Senhor coloque essa pessoa na cruz, que ela esteja crucificada agora, e Cristo vivendo na vida dela, transformando totalmente, fazendo dessa pessoa uma nova criatura. Faz de nós novas criaturas, Senhor, e aqueles de nós que experimentaram o poder da vida cristã, aqueles de nós que já experimentaram a beleza de ter Cristo vivendo em si, mas que ficaram fracos, desanimaram, cederam às tentações. Deus, eu quero pedir que o Senhor, vivendo nessa pessoa, conduza essa pessoa a uma reconsagração, a uma nova decisão, a um compromisso novo com o Senhor, a uma transformação nova dessa vida, para a glória do Teu nome, para que todos nós juntos possamos adorar o Senhor e dar bom testemunho, impactar a nossa geração, vivendo de uma maneira que agrada ao Senhor. Deus nos capacita a conseguir, a viver da maneira que Te honra, da maneira que Te agrada. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu espero que esta palavra tenha abençoado você ricamente. Eu espero que você guarde essa palavra no seu coração. E durante esta semana, nós vamos refletir sobre o que é a vida cristã. Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo, se você lembrar de uma pessoa que vai ser abençoada por esta mensagem. E no domingo que vem nós voltamos para a última mensagem da série, Perguntas que Desbloqueiam a Mente.